Olá, alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos iniciar a semana 1 do PET volume 5 de língua portuguesa. Então, a unidade temática é leitura, objeto de conhecimento, estratégia de leitura, apreender os sentidos globais do texto, efeitos de sentido. Temos aí duas habilidades e os conteúdos relacionados: leitura de notícias, fato central, suas principais circunstâncias e eventuais decorrências, recursos linguístico-discursivos utilizados, como imagens, tempo verbal, jogos de palavras. Então, vamos iniciar as atividades. Atividade 1. Leia o texto a seguir e responda. 84% dos brasileiros buscam ter uma rotina de autocuidado, mas apenas um terço consegue, revela a pesquisa. Levantamento realizado pelo IBOP e encomendado pela Bayer apresenta raio-x dos hábitos de autocuidado dos brasileiros e mostra que a pandemia fez com que 25% das pessoas deixassem a atividade física de lado. Ter uma alimentação saudável, praticar atividades físicas, ir ao médico e fazer exames regularmente. Esses são os principais sinônimos de autocuidado para a maioria dos brasileiros. Por outro lado, hábitos como cuidar do corpo, da higiene, evitar o tabagismo e o consumo excessivo de bebidas alcoólicas não são atividades associadas ao autocuidado pela maioria. As constatações fazem parte de uma pesquisa online nacional do IBOP, encomendada pela Bayer para entender como a população brasileira cuida de si, o que significa autocuidado para esse público e quais os impactos da pandemia nessas rotinas. Entre os achados mais relevantes, o levantamento revelou que 84% dos entrevistados buscam ter uma rotina de autocuidado, mas apenas um terço deles consegue pôr em prática esses hábitos regularmente. O brasileiro atualmente entende que o autocuidado com o próprio corpo e saúde traz como principais benefícios o estímulo do sistema imunológico, 31%, a diminuição da probabilidade de ficar doente, 25%, e a promoção do bem-estar, 21%. A pesquisa revelou ainda que os brasileiros veem a alimentação saudável como principal definição de autocuidado. 87% concordam que a saúde é resultado do que se come e 81% dos entrevistados gostariam de se alimentar melhor. Outro dado surpreendente está relacionado à dor. Segundo a pesquisa, 3 a cada 4 participantes declararam sentir algum tipo de dor frequentemente, como dores nas costas e dor de cabeça, figurando no topo da lista, 38% e 31% respectivamente. Entre as mulheres, a proporção é ainda maior, com a dor presente no cotidiano de 82% das respondentes. Como consequência, cerca de um quarto dos entrevistados toma algum analgésico pelo menos uma vez por semana. Então, essa notícia está no site www.bayer.com.br, mídia notícias. Número 1. Qual que é a finalidade do texto? Esse texto aí é uma notícia. E aí, qual que é a finalidade de uma notícia? É informar, né? Informar aos leitores, né? E aí, no caso desse texto aí, é informar o resultado da pesquisa online nacional realizada pelo IBOP e encomendada pela Bayer, né? Sobre o autocuidado dos brasileiros, né? Em tempos de pandemia. Como que o brasileiro se cuida? 2. Segundo o texto, quais são os sinônimos de autocuidado? Então, vocês vão voltar ao texto, né? E aí vocês analisem esse trecho que fala ter uma alimentação saudável, praticar atividades físicas, ir ao médico e fazer exames regularmente. Esses são os principais sinônimos de autocuidado para a maioria dos brasileiros. Mas tem outros, né? Por outro lado, hábitos como cuidar do corpo, da higiene, evitar o tabagismo e o consumo excessivo de bebidas alcoólicas não são atividades associadas ao autocuidado pela maioria. Não pela maioria, mas é associado por uma parte, né, dos brasileiros. Então, voltem ao texto para vocês conseguirem responder a número 2. 3. Escolha 5 palavras-chave do texto. Como o próprio nome diz, a escolha dessas palavras dependerá da importância delas no texto. Em torno delas é que o texto é construído. Então, vocês voltem ao texto, leiam o texto novamente e vocês vão retirar essas 5 palavras. Essas palavras-chave são as palavras que são importantes, que têm uma visão mais
enfática no texto. Uma delas é autocuidado. Porque o assunto é o autocuidado, né? Então, autocuidado já é uma palavra-chave. Quais são as outras 4 palavras aí que vocês podem também retirar como sendo palavras-chave? Palavras que são importantes, que aparecem mais de uma vez no texto, né? Geralmente essas palavras-chave, elas aparecem mais de uma vez no texto. Então, deem uma olhadinha e retirem as outras 4. Número 4. Escreva 3 ideias fundamentais para o desenvolvimento do texto. Esse texto, essa notícia, para que ela foi criada e quem fez fez um levantamento anterior, né? E aí, quais são essas 3 ideias que foram fundamentais aí, né? E aí, foi uma pesquisa, né? Teve que ter um levantamento, os impactos da pandemia, e aí teve um compromisso aí com os números, né? As porcentagens para serem relatadas. Então, acredito eu que seja embasado mais ou menos no que eu acabei de dizer, né? Um levantamento realizado pelo IBOP, encomendada pela BAE, apresentando um raio-x dos hábitos de autocuidado dos brasileiros, os impactos da pandemia na rotina dos brasileiros e esse compromisso aí, né, de relatar os fatos com a porcentagem dos números que foram adquiridos, né, que foram pesquisados, coletados. Número 5. Qual é o assunto tratado no texto? E aí? Está falando sobre a pandemia? Ou está falando sobre os hábitos do autocuidado dos brasileiros? Ou seja, os hábitos que os brasileiros têm de cuidar de si mesmos. Quais são esses hábitos? Número 6. Que circunstâncias levaram à realização da pesquisa noticiada? E aí? O que levou? Quais foram as circunstâncias que levaram a realização dessa pesquisa? Né? O que eles queriam realmente? Eles queriam entender, né, como que a população se cuida, né, considerando os hábitos de autocuidado, a rotina, o que as pessoas realmente fazem, o que as pessoas se preocupam, qual é a maior preocupação das pessoas em cuidar de si mesmo. Atividade 2. Leia a explicação sobre figuras de linguagem. Em seguida, leia os textos a seguir e responda. Então, figuras de linguagem são recursos estilísticos usados para criar efeitos de sentido nos textos. Veja alguns desses recursos. Metáfora. Representa uma comparação de palavras com significados diferentes e cujo termo comparativo fica subentendido na frase. Exemplo. A vida é uma nuvem que voa. Então, a metáfora ela é uma comparação implícita, subentendida. A palavra como, que simboliza a comparação, ela não está na frase. Se a frase fosse a vida é como uma nuvem que voa, aí já não seria mais uma metáfora, seria uma comparação. Então, é aquela comparação subentendida. Um outro exemplo, meu pensamento é um rio subterrâneo, de Fernando Pessoa. Então, não está falando que meu pensamento é como um rio, está falando que meu pensamento é um rio. Então, é uma metáfora. Metonímia é a transposição de significados considerando a parte pelo todo. Exemplo, costumava ler Shakespeare. A pessoa não leu Shakespeare, né? A pessoa lê a obra, lê o livro do Shakespeare. Costumava ler Fernando Pessoa. A gente não lê Fernando Pessoa, a gente lê as obras, os livros que ele escreveu. Então, considerando a parte pelo todo, né? A transposição de significados. Hipérbole. Hipérbole a gente encontra demais. Nós falamos muito com hipérbole, nós exageramos demais, né? Principalmente o mineiro. O mineiro tem uma hipérbole assim contida na sua fala. Estava com tanta fome que podia comer um boi. Não dá para comer um boi, né? Por mais que esteja com muita fome. Então, o que é hipérbole? Corresponde ao exagero intencional na expressão. O exemplo que tem aí no material. Quase morri de estudar. Por mais que você estude muito, não vai morrer de estudar, né? Então, é esse exagero. O eufemismo, utilizado para suavizar o discurso, já é como se fosse o oposto da hipérbole. Suaviza, ameniza.
Um exemplo, entregou a alma a Deus. A frase informa a morte de alguém, né? Então está falando que a pessoa morreu, mas para fulano morreu, fulano entregou a alma a Deus. Um outro exemplo de eufemismo é você faltou com a verdade, para falar que você mentiu. Às vezes a palavra mentir, o verbo mentir, muitas pessoas o consideram pesado, né? Então, para suavizar, ao invés de falar você mentiu, você faltou com a verdade. A personificação ou prosopopeia é a atribuição de qualidades e sentimentos humanos a seres inanimados, seres irracionais. Exemplo, o jardim olhava as crianças sem dizer nada. O jardim não olha, né? Porque o jardim é um ser inanimado. Então, deu vida ao jardim. Então, aí está a personificação ou prosopopeia. Antítese é o uso de termos que têm sentidos opostos, sentidos contrários. Um exemplo, toda guerra finaliza por onde devia ter começado a paz. Aí nós temos dois exemplos aí de antítese, né? Guerra com paz e finaliza e começado, né? Então são palavras que têm sentidos opostos. E, por final, o pleonasmo é a repetição da palavra ou a ideia contida nela para intensificar o significado. Exemplo, a mim me parece que isso está errado. A mim e me se referem à mesma coisa. Então, eu usei dois termos para se referir a um só, né? Então, parece-me que isso está errado. E tem e ri meu riso e derramar meu pranto, né, de Vinícius de Moraes, ri meu riso. Né? Subir para cima, descer para baixo, que são os pleonasmos viciosos. Né? Se você subiu, é para cima. Se você desceu, é para baixo. Então vamos. Essa matéria de figuras de linguagem, vocês vão estudá-la novamente no ensino médio. Tá? Número 1. Leia os textos e indique qual figura de linguagem foi utilizada em cada um deles. Então, nós temos aí o texto Cascas. Limão desabafa. Já passei muito aperto na minha vida. Aqui a natureza é a estrela. Hortifruti. Então, nós conseguimos encontrar aí nesse primeiro texto até mais de uma figura de linguagem. Limão desabafa. E aí? Nós temos aí um ser inanimado que está tomando vida. Né? Então, personificação ou prosopopeia é a atribuição de qualidades e sentimentos humanos a seres irracionais ou inanimados. Exemplo, o jardim olhava as crianças sem dizer nada. Então, ó, o limão desabafa, já passei muito aperto na minha vida. E aqui, nós também temos uma outra figura de linguagem. Aqui a natureza é a estrela, aquela, né, que a gente faz a comparação implícita, que é a metáfora. Então a gente pode, né, em alguns anúncios publicitários, encontrar mais de uma figura de linguagem. E os anúncios publicitários usa-se muito, né, muito as figuras de linguagem. O texto 2. Banho e tosa. Aqui o seu cão sai um gato. Está comparando o cão com um gato. Então, qual que é a figura de linguagem encontrada? Texto 3. 5 novidades para deixar você de boca aberta. Fechada, aberta, fechada, aberta, fechada, aberta. E aí, fácil, né? Nós temos aí sentidos opostos. Aberta, fechada. Aberta, fechada. Então, qual que é a figura de linguagem aí que fala de sentidos opostos? Número 2. Qual que é a importância das figuras de linguagem nos textos acima? Esses textos acima aí são textos publicitários, né, de propagandas. Então, por que nas propagandas, nos textos publicitários, usa-se muita figura de linguagem? É para criar determinados efeitos de sentidos, né, nos textos, tornando-os mais atrativos, né, criativos, engraçados até. E um texto publicitário, ele tem uma função de atrair o leitor, né, para comprar alguma coisa. Nós temos aí a propaganda de chocolate, nós temos aqui a propaganda de um pet shop, né, banho e tosa,
Nós temos aqui a propaganda de um hortifruti, então o intuito de usar figuras de linguagem nesses tipos de texto, em textos publicitários, é fazer com que o leitor se sinta, vamos dizer, é como se fosse um texto apelativo, é para convencer o leitor, né, do material ou do produto que está sendo divulgado. Então, para tornar mais atrativo, mais criativo, até mais engraçado. Número 3. Tente reparar nos textos que lê no cotidiano, para a escola ou para outras finalidades, se aparecem figuras de linguagem e quais efeitos de sentido elas geram. Dê pelo menos 2 exemplos. Vocês vão encontrar muita figuras de linguagem em músicas, né? Vocês adolescentes, né, que curtem muita música, prestem atenção nas letras das músicas que vocês vão encontrar hipérbole, que é o exagero, vocês vão encontrar metáfora, vocês vão encontrar personificação ou prosopopeia, né, da vida a seres inanimados, vai encontrar também muito pleonasmo, subir para cima, descer para baixo, quando usa-se o pronome 2 vezes para se referir à mesma pessoa. Então, prestem atenção nas músicas que vocês ouvem, que vocês vão conseguir encontrar essas figuras de linguagem, nas propagandas que vocês leem, tá? Então, terminamos aqui a semana 1 do PET volume 5 de língua portuguesa. Espero ter ajudado. Nos vemos na próxima semana. Fica aqui o meu forte abraço.